Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, nós vamos falar de Lucas, capítulos 13, 14 e 15. E o tema do devocional de hoje é o amor do Pai. E é óbvio que com esse tema, falando em Lucas, o amor do Pai, certamente vamos falar da famosa parábola do filho pródigo ou do filho perdido, né? Como está aí na versão NVI. Já vou ler logo o texto, porque aí a gente já vai conversando aqui sobre ele. O texto é relativamente longo, porque a história realmente é muito linda. Então eu vou ler aqui Lucas, capítulo 15, a partir do 11 até o 24. Lucas 15, 11 a 24, diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Bom, de fato é uma parábola linda, é uma história linda. E aqui é importante a gente entender o contexto. Lucas está agora na parte do seu evangelho onde ele vai tratar das parábolas. Ele começou falando dos sinais, depois dos discursos. Agora ele está tratando aqui então das várias parábolas que Jesus propôs para explicar o reino de Deus. E ele passa pela incrível parábola então do filho pródigo, ou do filho perdido. A história do filho pródigo, a história do filho perdido, é a história do pecador arrependido. É a história de alguém que resolve viver por conta própria, descobre depois de muitas dores que esse estilo de vida não é bom e aí então resolve regressar para o pai. É a história do pecador arrependido. É a minha história, é a sua história, por isso a gente se sente tão identificado aí com esse jovem, né, com esse filho perdido. Bom, algumas ponderações aí sobre essa história. Primeiro, e se a gente lembrar que ele é o caminho do pecador arrependido, a história ela é uma progressão, assim como a nossa própria história também é uma progressão, assim como a história de qualquer pecador também vai seguir essa mesma progressão. Primeiro, o filho deixou o cuidado da casa do pai. O filho pensou que fora da presença do pai, distante dos olhares do pai, distante dos olhares dos seus familiares e amigos, que as coisas iriam melhorar. Ele pensou: olha, se eu for embora, as coisas aqui vão ficar melhores. Lá no Éden, os nossos pais fizeram a mesma escolha. Adão e Eva escolheram também
sair da presença de Deus pensando que fora da presença de Deus as coisas poderiam melhorar para eles. Eles imaginaram que poderiam conhecer o bem e o mal fora da presença de Deus. Com isso, todos nós nascemos também fora da presença de Deus. A Bíblia, ela usa algumas linguagens para descrever que assim como Adão e Eva, que optaram por estar distante da presença de Deus, assim como o filho perdido, que optou por estar fora da presença de Deus, assim também todos os homens nascem fora da presença de Deus. A Bíblia usa a linguagem, por exemplo, de estar mortos em pecados ou delitos. Ou a Bíblia diz que esses ditos fora da presença de Deus são inimigos de Deus. Assim o éramos todos nós, ou somos todos nós, quando ainda não nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus. Só que isso não se resume apenas ao momento ou aquele período onde ainda não estávamos na fé em Cristo, quando nascemos então fora da presença de Deus. Às vezes nós escolhemos andar longe do relacionamento com o Pai, mesmo já tendo trilhado esse caminho do arrependimento, mesmo já tendo voltado à presença do Pai através da conversão, ainda assim nós de vez em vez resolvemos nos aventurar fora da presença do Pai. Quando fazemos isso? Quando escolhemos o nosso próprio caminho, quando escolhemos a nossa própria maneira, e isso traz repercussões muito, muito perigosas. E esse é o segundo ponto. O filho deixou a casa do pai e chegou ao fundo do poço. O filho seguiu o seu caminho e o final do caminho do filho era junto com os porcos, era entre os porcos. O texto tem um quê ali de dramaticidade, né? de um aspecto trágico quando ele diz que o jovem, quando ele diz que o filho, ele queria comer as comidas dos porcos, ou seja, é um retrato nítido daquele jovem que deixou então o caminho, trilhou seu próprio caminho, o caminho final dele não era um caminho muito bom. A queda, essa escolha dos nossos pais lá no Éden, Adão e Eva escolhem então trilhar o seu próprio caminho, trouxe repercussões trágicas, e o próprio texto de Gênesis, capítulo 3, vai descrever todo o resultado dessa escolha trágica dos nossos pais. Mas, assim como a parábola do filho perdido diz que o filho chegou ao fundo do poço quando estava comendo com os porcos, o relato da queda não é diferente. Ela diz que o fim dessa trilha que os nossos pais escolheram é a chamada morte espiritual, é a chamada separação plena de Deus definitivamente. Porque morte na Bíblia tem a ideia de separação. Então, o fim do filho perdido era comer com os porcos, o fim de todo homem no caminho de Adão e Eva é a morte espiritual, a separação definitiva de Deus. A Bíblia chama isso de danação eterna ou inferno. Bom, você pode dizer, mas será que de fato essas repercussões trágicas aconteceram? Bom, nós estamos experimentando os resultados até hoje. Um pouquinho da análise do nosso cenário atual mostra que estamos experimentando os resultados trágicos da queda até hoje. Um exemplo clássico aí é que, diante de toda a evolução tecnológica, científica, diante de todas as evoluções das ciências humanas, psicologia, antropologia, sociologia e todas as outras ciências ligadas à área humana, a própria medicina, mesmo diante de tantos avanços, nós não conseguimos fazer o bem. O homem não consegue estruturar um mundo para viver em unidade, para viver em união. Isso é o resultado trágico da queda, mostrando para mim e para você como esses resultados estão aí até hoje. Não conseguimos fazer o bem, não conseguimos escolher o bem. E aqui a repercussão final da queda, para mostrar o quanto estamos afastados de Deus, é que as nossas escolhas, elas não são autônomas. A gente acha que nós escolhemos
porque depois de uma análise fria e calculada da situação, nós fazemos a melhor escolha. Mas não é assim. As nossas escolhas estão ligadas àquilo que adoramos. Então, aquilo que é objeto da nossa adoração vai também refletir nas nossas decisões. Então, quem adora o dinheiro vai começar a tomar decisões, às vezes sem pensar muito nos resultados, a favor do dinheiro. Pessoas, por exemplo, que abandonam a sua casa, sua família, em busca de um horizonte, de um Eldorado, né? Às vezes vão se frustrar bastante porque fizeram decisões apenas baseadas aí numa idolatria ao dinheiro. Poderia citar outros, casamento, família, ou coisas ruins como droga, sexo, sexo fora da aliança de casamento, é claro, né? Enfim, as nossas escolhas não são autônomas, nós escolhemos aquilo que adoramos. Esse é o fundo do poço quando estamos idolatrando, quando estamos colocando coisas no lugar de Deus. Esse é o fundo do poço, é o final, e a escolha desse caminho vai levar então à morte espiritual, à morte eterna. Mas as coisas não terminam aí. Por isso que o tema devocional é o amor do Pai. O arrependimento trouxe o filho de volta. Ele escolhe o caminho próprio, vai para o fundo do poço, mas depois ele volta à presença do Pai. O filho caiu em si e lembrou-se da misericórdia do Pai. O filho caiu e falou: meu Pai, ele é misericordioso, eu vou voltar para ele. E lá no Éden, o próprio Deus deixou a promessa, e essa promessa o homem caído ia seguir. Já lá em Gênesis 3,15, Deus já deixa ali a promessa, dizendo: olha, vai nascer um filho seu, Adão, um descendente seu, né, da mulher, né, falando para a mulher, falando: vai nascer um descendente seu, e esse descendente, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Esse descendente vai reverter os efeitos tão trágicos da queda, e a partir dali o homem vai seguindo esse fio aí até chegar em Jesus. O caminho, ele continuou o mesmo caminho proposto lá por Adão e Eva. Olha, tem uma promessa, a promessa do filho. Você precisa arrepender e crer nessa promessa. O caminho continua o mesmo. O amor do Pai está disponível para mim e para você. Como acessamos esse amor? Por meio do arrependimento e da fé. Confiança plena em Jesus, de que Jesus é capaz de dar saciedade para a nossa vida árida, e arrependimento dos pecados. Deixar toda uma vida de pecados, uma prática de pecado para trás e seguir em frente. E aí, talvez você já fez esse caminho no passado, do caminho da conversão, mas tomou alguma decisão nesse meio do caminho aí que não é boa. Seguiu ídolos mesmo depois de já ter passado pelo processo da conversão. Lembre-se, ninguém é tão caído que não possa recomeçar. Nesse sentido, já concluindo aqui, qual é a moral da história? A misericórdia e o amor do Pai em receber o filho de volta reflete a atitude de Deus quando nos arrependemos e buscamos o seu cuidado. Mesmo que o Pai fez ao receber aquele filho perdido, recebeu com amor, colocou o anel de volta na sua mão, voltou a chamá-lo de filho, esse mesmo amor e cuidado reflete exatamente a misericórdia de Deus, o amor de Deus, quando nós o buscamos em arrependimento e fé. Desafio do Léo, aplicação final, vamos botar a mão na massa. O que a gente faz com tudo isso? Hoje o convite é um só: volte. Se você já passou pelo processo de conversão, se você um dia decidiu por Cristo e passou pelas águas do batismo como confissão pública da fé em Jesus, se você sabe e você tem convicção de que já passou por essa experiência e por algum motivo ou outro você andou aí pelos caminhos escuros da vida, uma apostasia espiritual, uma depressão espiritual, fez escolhas ruins, escolhas de relacionamentos, escolhas financeiras, não importa. Se você fez escolhas ruins, é hora de recomeçar. Volte aos caminhos do Senhor, volte ao Senhor hoje, arrependa-se dos seus pecados, peça a Ele misericórdia, peça a Ele graça, peça perdão e recomece hoje. Nunca é tarde para você recomeçar. Recomece.
não deixe mais o sol se pôr sobre a sua ira, mas, de fato, recomece agora. E se você ainda não trilhou esse caminho, se você ainda está nos caminhos de Adão e Eva, os caminhos da independência, né? Se você ainda não fez uma confissão pública de fé em Cristo através do batismo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, o dia é hoje, a hora é agora, não deixe para amanhã, faça isso agora mesmo, porque talvez amanhã vai ser tarde demais, mas a questão aqui é que o Pai está pronto te esperando para recebê-lo de volta junto com ele nos caminhos que ele projetou para você. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar isso tudo diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, cada vez que nos deparamos com a Tua misericórdia e com a Tua compaixão, nosso coração fica constrangido diante de tanto amor, diante de tanta misericórdia e compaixão, diante de uma bondade como a que nós vimos aqui no relato do filho perdido. Nós só podemos louvar o Teu nome, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor que nos chama de volta, que nos chama a recomeçar, que nos chama à conversão, que nos chama ao arrependimento e fé. Nós queremos responder, Pai, a esse chamado do Senhor, mas até isso precisamos da Sua ajuda. Sem a Tua graça sobre as nossas vidas não conseguimos fazer isso. Por isso pedimos ajuda-nos, Deus. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.